Benoit Schillings, VP de pesquisa do Google DeepMind, subiu no palco da AI Engineer World's Fairs, edição de 2026, e na sua palestra Engenharia de Software não é sobre escrever código, ele trouxe um número aqui, que 80% do código que está subindo no GitHub, ele já é gerado por IA. E você pode ver esse número e pensar aqui de cara, isso é o fim do engenheiro de dados ou do engenheiro de software, né? Estou trazendo aqui de dados porque é a área que eu atuo, é o pulo que eu falo, mas se você for engenheiro de software, fica aí, vale a mesma coisa, né? Então, é o fim da profissão ou é só o fim de uma engenharia que significa digitar código? Quantas pessoas você não conhece que são engenheiros de dados, mas que no fim do dia eles são codadores? Eles geram código. Eles não estão preocupados com arquitetura, não estão preocupados com regras de negócio. A única coisa é gerar código. Então, pega esse ponto. Tem um ponto importante aqui, tá? A gente vai trazer isso lá na frente. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, sou engenheiro de dados, especialista em Spark e Databricks, e aqui no canal a gente fala de fundamentos antes do hype, e eu tô abordando aí o tema Databricks e Genie Code nos últimos vídeos, e algumas pessoas me pediram para falar um pouco de Spec Driven Development dentro do contexto aqui do Genie Code. A gente tem muito conteúdo por aí já falando de Spec Driven Development, falando de engenharia agêntica, né? Dentro de outros contextos, mas não dentro do contexto corporativo, enterprise do Databricks com o Genie Code, né? Como ferramenta de uso ali de uma empresa, certo? Então, como eu já falei, a gente vai falar aqui de engenharia agêntica com Spec Driven Development. O que a gente vai ver hoje aqui? As 3 eras da programação, segundo Schillings, os números que doem, o que muda de verdade com Agentic Engineering, o que é Harness, o problema que o SDD resolve, e vou trazer aqui um framework de SDD que eu adaptei de conteúdos que eu estudo, né? Pegando um pouco aqui, fui pegando um pouco ali e fui trazendo para dentro de uma realidade, adaptei para a minha realidade, e esses frameworks eles são feitos ali em sua maioria para funcionar dentro do Cloud Code, e a gente sabe que no Databricks é um pouco diferente, ali no Genie Code, então eu meio que adaptei para funcionar dentro do Genie Code, para funcionar de uma maneira mais correta ali dentro, né? Enfim, tem alguns pormenores ali, não é simplesmente pôr para rodar, beleza? Mas vamos falar aqui, ó, as 3 eras da programação. Segundo Schillings, então, ele fala ali na palestra dele, que a primeira era que a gente teve foi o quê? A era em que a gente programava em assembly, né, e C++, e que o gargalo era o hardware. Por que era o hardware? O humano, ele tinha que controlar a máquina, linha a linha, né? Código de máquina, assembly, código de máquina, tá? Você tinha esse gargalo de que tudo que você tinha que fazer, você tinha que estar ali controlando a máquina, não só escrevendo código no sentido de regra de negócio. A era 2, a era da cloud, então o gargalo passou a ser a cognição humana. Então o humano declara, o runtime resolve, e aqui é onde a gente está hoje, tá? Por exemplo, você escreve o quê? SQL, certo? Você escreve Spark SQL, PySpark. Isso é a abstração. Você não escreve em RDD e MapReduce. Então, quando ele fala, né, que é a era da cloud, é nesse sentido da gente ter essas linguagens mais de alto nível, né? O Python é um exemplo, o próprio SQL, em que a gente faz uma interação com a linguagem, e o runtime por baixo dela que vai resolver. Ele que vai interagir com a máquina, ele que vai fazer as coisas resolverem. A gente não mexe mais nisso. E qual que é a terceira era? É a era que a gente está entrando, que é a fronteira da IA. E qual que é o gargalo? Verificar a intenção do código que a IA gera. Então, a gente vai sair de codadores, a gente está saindo de codadores para pessoas que arquitetam e revisam código, né? Então, em nenhuma dessas eras, ela eliminou o engenheiro. Ela só mudou o escopo do que o engenheiro fazia. Ela só mudou qual que era o trabalho do engenheiro, certo? Então, na era 3, verificar a intenção do código gerado por IA. E Schillings propõe até que a gente vai chegar num nível de código que ele vai estar correto por construção. Então, a gente vai aplicar ali, né, maneiras
do código já estar correto por construção. Esse é um ponto interessante que ele traz. E aqui tem o que, né, o número que mais importa para a gente, tá? Isso aqui, de longe, é o número que mais importa. Onde a IA já é boa e onde ela apanha, né? Então, proficiência por tipo de tarefa. Schillings trouxe ali, né, que a IA ela é melhor que 95% dos engenheiros de dados, dos engenheiros de software, das pessoas que codam, vamos assim dizer, quando o assunto é sintaxe. 95%. Ela com certeza é melhor do que eu, né? Muito provavelmente é melhor que você, né? Mas esse é um ponto interessante. Ela é 45% melhor quando o tema é planejamento de multietapa. Então aqui a gente já tem, né, um número. Já temos um número aqui, né, em que a IA já não é tão boa, mas aqui, né, utilizando ferramentas agênticas como Cloud Code, Genie Code, a gente já vê que a capacidade de quebrar e planejar e se dividir, ela é muito grande, mas ele trouxe esse número. E aqui onde mora o nosso valor, decisão arquitetural, tá? Então a IA, ela só é melhor que 25% aí, né, quando o assunto é decisão arquitetural. Então o gargalo, né, nunca foi digitar rápido. E o gargalo é exatamente onde a IA ainda apanha. Decidir o que construir e por que construir, tá? Então, como eu falei, a gente está saindo de engenheiros que só codam e estamos partindo para uma realidade onde a gente vai ser engenheiros que já deveria ser, tá? A gente está trazendo muito essa coisa, agora é importante e tal. Na minha opinião, engenharia de dados, engenharia de software tem que andar de mão dadas com business. Então, só que agora está muito em alta, porque se o único valor que você entregava era gerar código, a IA entrega, tá? Então, e não sei o que estou falando, a realidade está aí na cara para todo mundo ver. Se o seu único valor era gerar código, eu me preocuparia com o futuro. Então, a gente tem que cada vez mais entender de negócio para conseguir ter uma decisão arquitetural bem feita, para no final do dia, meu job não ir para produção e eu estourar o orçamento. Eu ficar rodando 10, 15 horas, né? Um custo altíssimo, mensal. Tudo isso é arquitetura. Tudo isso são decisões com base no quê? Em negócio. Então, falando um pouquinho de Agentic Engineering, e, né, o agente, ele é diferente do copiloto, tá? Por quê? O copiloto, você digita, ele completa. O contexto é você. Então, eu tô lá no meu Genie Code, eu tô lá acessando a tabela de cliente, a tabela de pedidos, a tabela de vendas, né, de produtos, e eu vou lá e falo, Genie Code, gera para mim aí uma query com a tabela de clientes para saber quais foram os produtos que ele comprou no último mês e me traz uma agregação aí dia a dia dentro dos últimos 30 dias. Beleza, o Genie Code vai lá, vai se resolver, vai funcionar, aí você olha aquilo, não está muito certo. Beleza. Mas ele vai fazendo, entendeu? Ou pior ainda que usar o Genie Code como um copiloto, como um assistente mais inteligente, é você ir lá no ChatGPT, joga um prompt qualquer, pega um código, vai para o Databricks, você até se preocupou em levar o nome das colunas, levar as chaves tal, para o ChatGPT fazer ali uma query mais acertada, aí você vai para o Databricks, quebra o erro. Aí você copia o erro, volta no GPT, cola o erro, aí ele sugere outra query, você volta, cola tal, e você fica nesse loop. Vai, volta. Isso é vibe coding, né? Isso você fazia em 2022, poxa, né? 2026 não é para fazer isso. 2026, a gente tem o quê? Agentes. Né? Engenharia agêntica, onde você delega o objetivo e ele executa em loop, presta contas. Então ele vai executando, ele testa, ele dispara uma pipeline, né? O Genie Code dispara uma pipeline, espera a pipeline finalizar, vê se funcionou, se não funcionou, executa testes que você escreve aí, testes, né, de especificação de testes, ele executa. Então você tem um loop agêntico. O que é esse loop agêntico? Recebe o objetivo mais o contexto, decide e usa uma ferramenta. Tal coisa eu preciso fazer usando SQL. Task eu preciso fazer usando o Gira. Ele observa o resultado, ele ajusta e repete até cumprir. E ele fica no loop, né? Agora está se falando muito em loop engineering, né?
em que você usa loops para ele ficar até chegar no resultado. O Gene Code já faz algo muito parecido. A partir do momento que ele executa, ele cria um código ali, ele cria uma pipeline, aí ele roda essa pipeline e fica acompanhando ela até ela terminar. Se deu erro, ele volta, ele ajusta. Então ele já tem um loop ali dentro dele. E aqui no caso, você decide o objetivo, revisa e aprova os gates, certo? E o que é o harness, né? A palavra ficou aí bastante famosa nos últimos meses, né? Harness Engineer também, mais um termo, né? Uma buzzword aí, o hype do momento. Mas o que é isso aqui? Vamos fazer a analogia de um carro, tá? O LLM, ele é o motor, certo? Você pode ter um motor de carro fora de um carro, certo? Montar ali na sua garagem, pôr para funcionar, ligar tudo que precisa ligar ali bonitinho, pôr ele para funcionar fora do carro, ele funciona. O LLM, ele é bruto, ele é genérico, ele não tem contexto do seu dado, certo? O harness, ele vai ser o quê? Ele é o carro em volta desse motor. É com ele que você consegue andar. O motor tem que estar dentro do cofre ali do capô. Você tem que ter toda a lataria, você tem que ter banco, você tem que ter volante, você tem que ter embreagem, você tem que ter uma série de coisas. O harness é tudo isso, é o que está em volta do modelo. O modelo é só um pedacinho ali. Então, o que é? É o contexto. O que é o contexto? É o que ele enxerga. O que eu estou dando de contexto para que ele consiga executar uma tarefa que eu estou passando? São as skills. Então, o que eu estou fornecendo de skill para ele, né? O playbook, o que eu estou fornecendo de skill personalizada que contém um fluxo de spec-driven development. Quais são as ferramentas que ele tem, né? Ele consegue acessar o Gira, ler meu épico, ler minha história, ler as minhas tarefas do Gira, ele consegue ler o meu Confluence, tá? Eu estou trazendo isso aqui, são ferramentas de mercado, a maioria de vocês utilizam aí, mas aqui pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que se conecte com o MCP ali dentro do Databricks, ou então de alguma outra maneira que você consiga conectar, tá? Eu estou trazendo isso aqui porque já tem os MCPs nativos, é o que, né, se usa bastante. Pode ser qualquer coisa. Ah, pode ser um DevOps, eu tenho o wiki no DevOps. Pode ser um DevOps no lugar do Confluence, por que não? Né? Pode ser o board lá do DevOps no lugar do Gira, óbvio que pode, tá? Então, isso aqui é só ferramenta. Permissões e gates. O que é isso aqui? No meu processo de desenvolvimento ali, eu vou aplicar gates. Se o dado passa ou não. Se aquele artefato gerado passa ou não. Assim como permissões. Eu tenho permissão de acesso em determinadas tabelas, em determinados jobs, né? Ou eu não tenho. Então, isso tudo faz parte do harness. E memória. Essa memória, ela prende o projeto. Então, no contexto ali do Databricks, a gente está falando ali, né? Então, a gente tem também memória. A memória é o quê? É aprender o projeto. Então, eu vou usando ali, né, algumas técnicas para ir persistindo essa memória do projeto, gerando artefatos no decorrer do meu desenvolvimento, que eu vou ensinando algumas coisas. Tá? Dentro do Databricks, seja via arquivo ali de instrução do assistente, o arquivo pessoal ou o arquivo do Workspace, que eu posso também ter um arquivo do Workspace, seja via algum arquivo ali que eu vou forçar que ele leia sempre quando ele for começar algum trabalho, né? Que o Gene Code vai ler aquele arquivo e aprender algumas coisas, tá? E aqui a gente está falando especificamente do Gene Code, que ele é o quê? Ele é o harness da Databricks. Tá? Ele já nasce sobre o Unity Catálogo, então ele já conhece as suas tabelas, sua linhagem, permissões e semântica de negócio. Tá? Outros harness que podem existir aqui: Cloud Code, Codex, cursor, mesmo tipo de motor, carros diferentes, tá? E o que o SDD resolve? Bom, ele resolve dois problemas. O primeiro problema que ele resolve é o vibe coding, né? Onde você faz um prompt e reza para aquilo funcionar. É rápido no demo, frágil em produção. Ninguém sabe por que o código é assim, só sabe que ele funciona. Cada ajuste é uma loteria e zero rastro requisito código. Você vai lá e você vibe coda ou usa o Gene Code como um assistente mais inteligente e pede para mudar uma regra. Ah, agora eu quero a regra X, agora eu quero a regra Y. Nada disso é rastreado. Amanhã você tem um produto em produção e você não tem rastreio desse cara. Por que a regra é aquela? Não faço ideia. Ela só é. Ou amanhã ou depois a pessoa que domina a regra de negócio sai da empresa e ela leva a regra de negócio na cabeça dela. Outro problema que ele resolve, spec morta, o documento que ninguém lê. O Spec Driven Development não é algo novo, não surge, apesar de todo mundo estar falando disso, não surgiu agora, é algo que já existe, não sei exatamente
exatamente que ano que ele surgiu, mas ele já é um paradigma de desenvolvimento de software antigo, né? Já tem um tempo. Que nada mais é do que você ter que especificar antes de codar. Só que não era assim que funcionava, né? A gente já ia logo lá, tem que fazer isso, beleza, bora, meter código aqui. Vou escrever spec nenhuma. Ou se escrevia, era uma spec gigante, que no dia seguinte ela já estava errada, já estava desatualizada, porque você foi ali, fez a query, viu que tinha algum problema, você foi lá falar com o negócio pediu para você mudar, você mudou na query, não mudou na spec, passou um mês, você entregou o projeto e o que aconteceu? O código ele é totalmente divergente, né? O código ele diverge da spec em silêncio. Se você lê a spec e lê o código, não é a mesma coisa. Revisão vira opinião, não critério, e o conhecimento está preso em pessoas, como eu falei, né? Amanhã ou depois o camarada ali que fez recebe uma proposta, vai embora da empresa. O que acontece? O Spec Driven Development unido a engenharia agêntica, né, ao agentic engineering, a spec ela vira entrada executável. Então o que isso quer dizer? O agente lê a spec, gera o código e rastreia cada arquivo de volta ao requisito. E muita gente pode falar, poxa, mas isso é burocracia, não sei o que, tal. Não é burocracia, porque é o contexto que o agente precisa para acertar. É a trilha de auditoria que a gente precisa para confiar. De novo, nosso trabalho é falar com o negócio, né, entender requisito, escrever uma boa documentação, codar e no final revisar o código, certo? Codar tá no meio, codar tá aqui no meio. É a menor parte de tudo. Às vezes é o que dá mais trabalho, né? Mas é o que a IA tem mais poder de acelerar o nosso trabalho. E aí a gente passa de ser codador para ser alguém que discute com o negócio, entende a necessidade do negócio, consegue converter requisito de negócio em requisito técnico, escrever uma spec bem escrita, entregar para uma ferramenta agêntica, no nosso caso, o Genie Code, para que ele gere todo o código, entregue e a gente revisa. E aí aqui, né, um pouco do framework que eu acabei adaptando, né? Spec no Confluence, escrita com negócio, de novo, pode ser qualquer lugar. Uma skill, no caso ali, né? No Genie Code ele não trabalha com agentes igual um Cloud Code, igual um Copilot, enfim, ele só tem skills. Por enquanto, eu acho que no futuro breve ele deve seguir por esse caminho também de ter agentes ali, mas você consegue fazer com que as skills elas funcionem parecidas com agentes do Cloud Code, tá? Não é a mesma coisa, mas o comportamento ele é bem semelhante. Então você tem uma skill que gera um artefato de define, que ele nada mais faz do que ler os requisitos e os testes de aceitação e faz e bota isso dentro de um template. Esse template ele tem uma pontuação que ele pode ir até 15 e você seta qual que é o clarity score dele aqui. Então, se ele fizer menos do que 12, ele não passa. No próximo passo, ele entrega o arquivo de define para uma skill que eu botei o nome ali de Staff Engineer, né? Que ela é a skill que domina toda essa área técnica, toda a sua parte de documentação, regra de nulo, expectations, tudo. Esse cara aqui que vai resolver isso, então ele vai gerar, né? Essa skill da Staff Engineer, ela vai gerar ao final um documento de arquitetura, uma skill especializada em quebrar o ADR, né, o épico, né, que é ali a sua tarefa, né? Qual que é? Criar uma pipeline que lê dados de cliente, produtos e vendas, tal. Então é pegar esse épico e quebrar em histórias e tasks, e de novo, no Gira, mas pode ser sua ferramenta, vai estimar essas histórias, então vai ajudar ali um líder a fazer essa estimativa, vai gerar o design, tá? Então ele vai escrever ali um documento do que ele vai fazer por você, o que ele vai acabar gerando, tá certo? Então, para essa pipeline aqui, eu preciso gerar 3 notebooks, trazer, cada notebook vai fazer X, eu vou ter uma pipeline, vou ter um job, vou ter um bundle. Esse cara aqui que vai, né, fazer essa listinha e ele vai entregar o file manifest pro agente de build, que vai simplesmente gerar o código e vai ao final gerar um report. E a gente tem ainda na fase final testes de lint, né, testes de aceitação, testes de segurança, enfim, os testes que você quiser implementar na sua esteira. E ao final do dia, ele gera um arquivo, né, do que foi shippado, né, com as lições aprendidas e ele fecha o seu ticket.
De novo, aqui dentro do Gira, ele tem essa capacidade. E tudo fica versionado. Então, cada um desses documentos aqui que ele vai gerando ao longo do projeto, do processo, fica versionado no repositório. Então, dentro de uma pasta de docs, né? De novo, isso aqui foi algo que eu adaptei para minha realidade, algo que está funcionando, né? Está começando a entregar os primeiros projetos em produção, mas é algo que funciona, né? Então, você implementa Data Quality, só que para engenharia, certo? Peraí. Isso, esse aqui é o nosso último slide. Então, o fluxo SDD na prática, ele né, tá no repositório ali. Vou deixar o repositório aqui. Para quem chegou até o final, né? Nosso vídeo já está bastante longo. Para quem chegou até o final, não pedia, eu esqueço de pedir essas coisas. Dá um like, inscreve no canal, manda para um amigo aí que está interessado, beleza? Eu não incorporei ainda o youtuber para ficar pedindo essas coisas. Acostumado muito a dar aula em curso e tal, então a gente não faz essas coisas. Mas beleza, vamos lá. E quem chegou até o final vai ter saiba já que vai ter o link do repositório no GitHub aqui que você consegue ver essas skills que eu construí, beleza? Então, o fluxo SDD na prática aqui é basicamente o que eu comentei ali na fase anterior, no slide anterior, né? Então, a gente tem a fase 1, que é a spec, que a gente tem um cara ali, o SDD Define. A fase 2, que é a fase de arquitetura, então a gente tem a skill do Staff Engineer. A fase 3 é do planejamento, em que a gente tem uma skill ali, né, que apoia junto ao Product Owner para quebrar as tarefas, as histórias. E a fase 4, que basicamente é fazer o design, buildar e shippar. Só isso, né? E aí aqui a gente tem também algumas skills auxiliares, como por exemplo, a skill do Dev Workflow, que vai ter como que é o seu workflow de desenvolvimento, né? Eu preciso clonar main, depois é uma PR em dev e uma PR na main, enfim, cada empresa tem seu fluxo, né? Seu Git flow. E uma skill de code reviewer aqui que você pode colocar nessa camada, certo? Então, você acaba tendo aqui, né, também transversal nisso tudo, uma skill de documentação que a cada fase que ela muda, ela evoca a skill e faz a documentação e já começa a traquear. E você também tem uma skill de interação, que se eu quiser mudar, putz, eu tô aqui, eu vi que tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar. Eu tenho uma skill especializada que volta aqui só para fazer esse caminho inverso, tá? Como que eu falei, um exemplo aqui, né? A feature é uma gestão de pedidos, eu vou ter um define, que é lista bronze e silver, mais testes, o design mapeia as bronze de pedidos, aí ele declara que vai utilizar a skill do AI Dev Kit lá da Databricks, né? A Databricks Spark Declarative Pipelines, ele vai gerar o teste, ele vai chamar uma skill aqui também de customizado de teste, e aí ele segue um fluxo até entregar o dado, beleza? Então, foi um pouquinho longo, né? Isso aqui é um tema interessante. Próximo vídeo, a gente vai ver isso funcionando dentro do Databricks Free Edition. Então, né, para quem ficou até o final, dá um joinha aí, comenta, fiquei até o final para saber. Vídeo longo, bastante longo. E tamo junto, até a próxima.